Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu prometo que eu não vou demorar. Todos com a Bíblia aberta, eu quero que toda movimentação pare agora, a não ser que seja extrema necessidade. Isso, isso mesmo, pode fechar essa porta. Mantenha a sua Bíblia aberta. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quando eu contar até 3, eu quero que toda a igreja lesse bem forte, para não precisarmos repetir esse poderoso versículo das palavras do apóstolo Paulo. 1, 2, 3. Mais ou menos, vamos lá, bem forte, para não precisar repetir, e bem unidos. 1, 2, 3. Olhe para alguém e diga assim: o desafio de viver o infinitamente mais. Senhor, vem sobre nós a tua consciência, a tua revelação. Precisamos da tua palavra, em nome de Jesus. Quem diz amém? O Senhor me deu uma palavra simples, mas importante. A beleza do texto pode nos fazer não perceber o desafio proposto como chamado para viver na certeza daquele e naquele que é capaz de fazer isso, bem baixinho, infinitamente mais. Ela é uma expressão tão estranha que no grego é como se Paulo tivesse inventado uma palavra para descrever a capacidade do que Deus pode fazer. E por que Paulo se esforça a ponto de quase que criar uma palavra para descrever a ação de Deus? Porque, por causa da sua condição como prisioneiro, Paulo sabe que isso está afetando emocionalmente as igrejas. Eu não disse apenas a igreja, mas as igrejas. A carta de Paulo aos Efésios é uma das outras 3 que Paulo escreve na prisão, e tanto Efésios quanto Filipenses, quanto Filemão, quanto Colossenses, Paulo se preocupa com o emocional da igreja, e no caso de Filemão, com a preocupação de seu amigo em relação às algemas de Paulo, às prisões de Paulo. Até porque em quem carrega algo tão profundo e glorioso e tão expansivo, de repente está confinado a uma casa por soldados e algemas. Por essa razão é que antes do Paulo falar, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, ele vem construindo o que nós estamos ouvindo já há algumas semanas, ele vem construindo uma direção e nos aponta para bênçãos, filiação, adoção, assentados com Cristo nas regiões celestiais, poder da ressurreição, autoridade.
iluminados os olhos do coração, espírito de sabedoria. Vocês estão aqui? Por que Paulo está apontando tudo isso? Por que ele está construindo esse argumento? Porque ele não quer que a igreja se acostume a olhar para as dificuldades, e no caso, as algemas, e se esqueça de quem ela é. Vocês não me ouvem? Ou seja, é um perigo que a igreja, olhando para o problema de Paulo, comece a medir a si mesmo. Não me ouviram? Se o apóstolo Paulo vive essas tribulações, então a gente acabou tudo. E Paulo está dizendo: eu sou um instrumento, eu não sou um aferidor de medidas. A minha limitação não corresponde ao tamanho do poder do evangelho. Vocês não me ouvem? Então Paulo quer que a igreja tire os olhos dele e do problema dele e coloque os olhos em quem a igreja é e em quem a igreja tem. Vocês não me ouvem? É como se Paulo dissesse: vocês estão se preocupados com coisas que eu nem estou preocupado. A preocupação que vocês têm comigo nem é a que eu estou comigo mesmo. A minha preocupação é que vocês saibam quem vocês são, e o que vocês têm, e o que vocês carregam, e de quem vocês são, e o poder que opera em vocês. Então, eu quero que vocês saibam que o que vocês chamam de problema é uma oportunidade boa para vocês. Não me ouviram? E por que para vocês? Porque esse nível de glória, de revelação, eu só recebi por causa dessas tribulações. Então o que vocês chamam de problema, eu estou chamando de glória para vocês. Acho que você não me ouviu. Olha para cá. Sabe quando Deus quer dar algo poderoso para a igreja, Ele escolhe alguém que vai colocar na fornalha. Não me ouviu? E esse alguém que Ele coloca na fornalha é alguém que Ele vai preparar, vai encher, vai capacitar, vai dar revelação para se manifestar a multiforme de Deus nessa pessoa para a igreja. Vocês não me ouvem? Todos os meus problemas, todos os problemas dos nossos bispos, todos os problemas daqueles a quem Deus usa, é glória para vocês. Vocês não estão me entendendo? Vocês não teriam reagido. Na verdade, até agradeceria, porque eu estou passando prova por sua causa, para poder ter mensagem, para você não passar a prova. Não está aqui. Eu passo por situações porque sou experimentado para receber níveis de revelação, para lhe conduzir à direção. Então Paulo diz: minhas tribulações são glória para vocês. Ou seja, vocês não podem ficar tristes por causa das minhas tribulações, porque se Deus é capaz de fazer infinitamente mais, então Ele vai pegar essa tribulação e vai fazer dela infinitamente mais para a sua igreja. Acho que você não me ouviu. Deus não vai fazer infinitamente mais com o que você não tem. Ele vai pegar o que você tem. Ele vai pegar os 5 pães e 2 peixes. Ele vai pegar o teu problema. Ele vai pegar o teu desafio. E aquilo que você não via expansão, Ele vai colocar potencial para fazer dele infinitamente mais. Vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Eu acho que vocês não estão conseguindo me acompanhar, mas vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Paulo não quer que a igreja olhe para as suas correntes. Paulo não quer que a igreja enxergue a sua limitação. Paulo quer que a igreja olhe para Deus.
e enxergue mais. Por quê? Porque a tristeza é quando os nossos planos não acontecem. Não me ouviu? Ou seja, Paulo na cadeia, talvez não era o que os outros esperavam, aliás, não era o que os outros queriam. Paulo sabia, porque Deus tinha falado com ele, mas não era o que as pessoas queriam. E aqui está um desafio, o desafio de falar, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais em Cristo. Esse é o desafio, porque se ele é capaz de fazer infinitamente mais, significa que temos que admitir a limitação e vulnerabilidade dos nossos planos não acontecerem. Não me ouviram? Ou seja, por que eu fico feliz? Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Porque quando os meus planos derem errado, quando as coisas não acontecerem como eu planejei, quando o voo atrasa, quando a mensagem não vem, quando o Pix não cai, quando a situação ficar difícil e eu quero entrar em desespero, eu me agarro na certeza daquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha para mim, vocês estão demorando para entender hoje, vem comigo, eu sei para onde eu estou indo, olha para mim, olha para cá. Se é uma coisa que você vai ter que aprender, é que os nossos planos, infelizmente, são passíveis de erro. E nem sempre porque calculamos mal, é porque não estamos no controle de tudo. Não me ouve? E isso é tão importante, e isso aqui é tão sério, e olhar para Deus é muito importante, porque Paulo está ensinando Éfeso, porque ele viveu algo com a igreja de Corinto. Não estão aqui. Paulo disse, coloque para mim em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Paulo disse para a igreja de Corinto: eu vou ver vocês na próxima oportunidade que eu tiver. É como se eu tivesse marcado para pregar aqui hoje e de repente a notícia chegasse: ele não vai vir não. A igreja de Corinto ficou triste porque Paulo disse que viria e não veio. Porque quando os planos dão errado, isso não mexe só com você, mexe com a confiança de quem está à sua volta e de quem está envolvido com você. Acho que você não me ouve. Então, quando o plano dá errado, principalmente para alguém que é visto como homem de Deus, mulher de Deus, e às vezes fala e não acontece, ou precisa tomar uma outra atitude, o que se diz é: ué, mas não ouviu Deus? Deus não falou? Como que não veio? Não presta atenção? Geralmente a ovelha tem esse mau hábito. Eu queria ouvir o pregador tal, não veio. Igreja de Corinto. Aí Paulo tem que escrever assim, confiando nisso, e para que vocês duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los. Eu planejava. Quem planejava? Quem planejava? Agora você vai dizer assim, diga: eu planejava. Entendeu por que você tem que se agarrar que Deus pode fazer mais? Por quê? Porque quando você planeja, o plano está limitado ao tamanho da sua limitação. Vocês estão aqui? Estão aqui ou não? E é por isso que, quando a Bíblia diz sim, sim e não, não, ela está falando de compromisso, não de juramento. Eu posso dizer sim, e algumas vezes vou dizer por impulso, algumas vezes vou dizer para agradar, algumas vezes vou dizer porque quero ir, mas esqueço que não controlo o clima, não controlo imprevistos, não controlo situações.
E se eu não acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais, e tentar abraçar tudo, e tentar resolver tudo, e tentar salvar todo mundo, e tentar atender todo mundo, para que ninguém fique triste comigo, eu vou entrar em uma depressão, eu vou entrar em um burnout. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer infinitamente mais. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Olha para cá, olha para cá. Paulo falou, eu planejava visitar vocês, era o que eu queria. Continua o versículo, mas olha o que ele diz: em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês, vindo de lá, para que ajudassem em minha viagem para a Judeia, estava tudo planejado. Porém, quando planejei isso, será que fiz levianamente? Você não me ouve? O Paulo está falando, será que eu fiz isso só por impulso? Não! Eu não fiz isso por impulso. Eu fiz com propósito, eu fiz com direção. Vocês estão aqui? Essa é a parte que a gente não gosta. Qual é? Que algumas vezes você fazendo tudo certo ainda pode não dar certo. Porque se Deus quis fazer infinitamente mais, o infinitamente mais garante que se Ele quiser, Ele pode frustrar os seus planos. E essa é a parte que você não gosta. Porque se Deus vai fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, significa que o que eu pedi ou pensei está vulnerável, porque Ele pode frustrar a qualquer hora. Então o que é que o Paulo diz? Paulo disse, você acha que os meus planos são mundanos? Não. Dizendo sim e não ao mesmo tempo? Continua, acho que vocês não estão aqui. Todavia, como Deus é fiel, e a nossa mensagem a vocês não é sim e não. A minha mensagem não é titubeante, a minha mensagem não é duvidosa. Quando eu digo algo, eu sei o que eu quero fazer, porém, eu sou limitado. Posso te dizer sim, mas a circunstância vai ter que fazer eu dizer não. Não porque eu quero dizer não, mas porque não sou poderoso para conseguir fazer tudo. Não vou te atender toda hora, não vou conseguir te ajudar toda hora, não vou conseguir te aconselhar toda hora, não vou conseguir te abraçar toda hora, e não é porque eu não quero, é porque eu sou tão limitado quanto você. Vocês estão aqui? Continua o texto. Pastor Marquinhos, vocês não dão glória depois do que eu falar? Mas vocês não estão lendo, senão vocês tinham glorificado. Deixa eu explicar, eles não estão entendendo. Vem comigo. Paulo está falando, eu planejei, eu prometi, eu dei sim, mas eu sou falho. As condições são falhas, e as condições fizeram com que o meu sim se tornasse não. Não pude ir, não consegui ir, entendi que não era para ir, ia ser problema para vocês, ia ser problema para mim, porque eu sou limitado, mas as promessas feitas por Deus, se não der glória eu vou embora. As promessas dele têm o caráter dele. Deus não muda, as promessas não mudam. Deus não falha, as promessas não falham. Era para alguém dar um brado de glória. Mas as promessas feitas por Deus, alguém recebe o que eu estou pregando? Olha para alguém e diga, entendeu? Diga, as promessas de pessoas falham, as promessas de gente boa falha, promessas de quem queria alguma coisa verdadeira falha. Mas eu quero dizer esta noite que existe alguém que tem muitas promessas, mas as promessas dele não falham, porque ele é capaz de fazer infinitamente mais. Se não der glória eu vou embora. Então as promessas feitas por ele em Cristo, olhe para alguém e diga, é em Cristo. Diga, é em Cristo. Diga, não é na tua força. Diga, é em Cristo. As promessas dele, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu acho que você não me ouviu. Quando Deus libera uma promessa, ele não vai ver se vai dar para cumprir. Quando ele libera uma promessa, ele não vai ver se dá para realizar. A promessa já sai com sim, a promessa já sai com amém. Não me ouviram? O que é a promessa sair com amém? Se o amém é a última
última palavra. Então quando Deus diz amém, Ele já deu a última palavra. Não importa o que o diabo diga, não importa o que o inferno diga. Eu queria alguém animado nesse domingo, porque eu carrego o sim e o amém. Deus. Não, é para dar glória. Você aplaude em outro lugar, comigo não. Levante as mãos em adoração. Olha para alguém e diga: eu tenho sim e o amém. Eu tenho sim e o amém. Eu tenho sim e o amém. Eu queria alguém mais animado aqui. Eu tenho sim e o amém. Eu tenho sim e o amém. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, nem quero saber a viagem que deu errado. Se Ele disse que eu vou, Ele vai criar uma saída. Se Ele disse que vai acontecer, Ele vai abrir uma porta. Eu queria alguém para acreditar. Nem que o mar tenha que se abrir, nem que muralha tenha que cair, nem que eu tenha que andar sobre as águas. Eu tenho sim. Ai. E o amém. Me ouça, olha para cá, olha para cá. Sabe, eu sofria no começo. Deus me deu a graça de suportar a pastora Alane. Ela cuida das minhas agendas. E eu tinha muita dificuldade em ter que desmarcar alguma agenda. Até o dia que eu li esse texto. Porque às vezes Deus me falava: não vai. Eu, como não? Eu já marquei com a igreja. Deus disse: vai. Vai que você vai chegar mal, nem vai conseguir pregar direito. Eles vão pensar que você é uma coisa que você não é, porque você não me ouviu. Olhe para cá. Eu não sou capaz de fazer o infinitamente mais. Eu confio nele. Pastor, como tentar resolver isso? Como fazer com que isso não diminua, ou melhor, diminua o atrito? Como? Olha para cá, olha para cá. Se Deus é capaz de fazer do que pedimos então pare de focar no que pedimos ou pensamos e comece a tentar descobrir por fé o que Ele quer fazer. Eu vou planejar, não sou louco, eu vou pedir. Mas eu não vou ficar achando que o meu pedido, o meu plano é o perfeito. E se ele frustrar, eu já tenho sim um amém dele. Me ouça! Então como é que faz para isso ter menos erro? Olha que eu estou em Efésios ainda. Então eu vou usar os Salmos agora. Põe para mim Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. Eu amo esse salmo. Eu vou contar até 3 e vocês leem. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não entendi porque vocês deram glória. Sério mesmo. Não entendi. Acho que vocês não entenderam. Por quê? Eu tenho um problema. Qual é? Pronto. Efésios 3, 20. Ele é poderoso para fazer. Mas aqui diz que Ele vai fazer o desejo do meu coração. Então Ele vai fazer o quê? O desejo do meu coração ou vai fazer mais? Sem contar que vocês deram glória por causa do final dos Salmos. Mas o final não é promessa, o final é consequência. Depois dessa eu vou embora, então aqui. O final é a consequência de uma atitude. Qual atitude? Deleite-se. Ao meio da revista corrigida está: agrada-te. Não me ouviram. Uma coisa é me agradar do café do Dalton que ele me dá na quarta de manhã. A única coisa que eu recebo. Judas veio ao meu encontro. Ó, aqui ó. Essa foi rápida.
Foi bom. Agrada-te, não é me agradar do seu presente, não é me agradar da sua bênção, não é me agradar das suas palavras, é pessoal, é me agradar do dalto, é me agradar no dalto. Nós invertemos, nós falamos assim: Senhor, primeiro atende o desejo do meu coração, dependendo de como for, aí eu vejo se eu vou me agradar ou não. Então eu venho nos cultos das quartas, faço a campanha no domingo, aí se o Senhor fizer o infinitamente mais, aí eu vejo. É aquele personagem do filme Poço, quando perguntou para ele: você acredita em Deus? E como o mês foi bom, ele falou: esse mês eu acredito. Vamos ver como vai ser mês que vem. É assim que fazemos com a nossa fé. Você confia? Esse mês eu confiei. Se der errado no mês que vem, se a sua viagem não der certa, se o avião atrasar, se a conta não vir, não sei. Então você não se agrada dele, você se agrada do que ele pode fazer. Não me ouviram? Eu preciso me agradar dele. Vocês estão aqui? E o que é me agradar dele? É quando o meu corpo diz o contrário, quando minha família diz o contrário, quando a proposta diz o contrário, quando o diabo diz o contrário, quando todo mundo diz o contrário, eu ainda tenho fé para dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, como eu queria alguém animado comigo agora. E por que eu tenho, pastor Alane, me agradar dele? Por quê? Porque é impossível relacionamento não tocar e mudar pensamentos e coração. É impossível. A gente começa a caminhar junto, daqui a pouco, em alguns momentos a gente vai começar a rir parecido, vai começar a gostar de coisas parecidas. Por quê? Porque o coração vai começar a ser alinhado. Não me ouve. A única maneira de você parar de pedir coisas diferentes de mim é se relacionar comigo. Porque quando você começa a se relacionar comigo, eu começo a refinar os desejos do seu coração. Vocês vieram para o culto ou estou sozinho? Então você vai perceber que antes você pediu o que você queria, mas como agora você começou a passar tempo comigo, então agora eu posso atender os desejos do seu coração, porque agora os desejos do seu coração não é só seu. E Deus não tem compromisso com os seus planos. Os meus planos podem se frustrar mais. Vocês vão pregar comigo ou eu estou sozinho aqui? Queria alguém mais animado? Eu acho que vocês não vieram para o culto. Olhe para alguém e diga: Deus está alinhando o seu coração. Não, fala para uns três. Diga: Deus está alinhando o seu coração. Eu acho que você não me ouviu. Diga: os teus desejos e os desejos dele vão se tornar um desejo só. Eu queria alguém animado agora. A tua vontade e a vontade dele vai se tornar uma vontade só. E aí não tem como o seu plano não der errado, porque agora não é mais o seu plano. É que o seu plano e o plano dele se tornou um plano só. Vocês não vão dar glória? Pastor Marquinhos, se eu pedir um texto e eles não der um pulo, eu vou embora. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Põe para mim. Filipenses 2, 13. Põe para mim. Olha o que Deus vai fazer com você. É Deus quem efetua em você o querer. Eu acho que você não me ouviu. O que é Deus efetuar o querer? Sabe os desejos que eu não tinha antes? Desejos em relação a Ele. Desejos que eu falava: mas será que eu tenho condição disso? Olha de onde vim, olha o que eu errei, olha o que eu pequei. Mas será que é para mim esse sonho, esse ministério, essa empresa, essa família? Aí você não consegue entender de onde vem aquele desejo, de onde vem aquela vontade. Que vontade é essa de orar, jejuar, ler a Bíblia, querer fazer a faculdade, querer estudar? Eu acho que você não me ouve. Esse desejo não existia aí, mas Deus foi empurrando o teu coração e você começou a desejar o que Ele deseja. E depois dessa eu vou embora. É Ele quem efetua em mim. Você não me ouve. É por isso que a tua casa se assusta. Eu nunca pensei que fulano ia ser crente, eu nunca pensei que ela ia para a igreja, eu nunca pensei que fulano ia se formar. Eu não mesmo. Mas
mas é Ele quem efetua em mim, é Ele quem produz em mim. Eu vou dizer por a fé, Deus está derramando aqui os desejos dEle. Deus está Eita! Levante as duas mãos por um minuto, com o maior barulho de glória. Meu Deus do céu, eu nem entrei na mensagem. Levante as duas mãos. Deus está colocando os desejos dEle em você. Deus está colocando a vontade dEle em você. Não me ouviram? Se ficaram felizes, pastor Marcos, se ficaram felizes, pastor Raul, se ficaram felizes, pastor Roger, só com a primeira parte, põe o meu texto, tem a segunda parte. Acho que não me ouviram, pastor Alane. Imagine se Deus só colocasse o querer em mim, uma hora eu não ia conseguir executar e realizar, porque eu sou limitado. Imagine, José Antônio, se Deus só colocasse o desejo em mim, como eu ia conseguir, Camila, fazer algumas coisas. Mas o texto diz, se vocês não der glória, eu vou embora, pastor Rafa. O texto diz, é Ele quem efetua em vocês. Eu queria metade da igreja comigo agora. Tanto o querer, mas Deus não é só Deus que começa, Deus é Deus que termina. É Ele quem coloca o realizar. Eu vou pregar para quem quer. Guarde o que eu vou ministrar. Esse próximo semestre é o semestre em que o plano vai sair do papel. Eu queria alguém para dar um pulo dessa cadeira agora. Tem alguém comigo aqui? Ele manda eu te dizer. Um barulho de adoração, levante as tuas mãos. Se você fala em outras línguas, vem comigo. Eu preciso aplicar essa mensagem, mas Deus está refinando os desejos. Quem quiser, levante as mãos e receba. Receba o poder do infinitamente mais, o poder da ressurreição. Você não vai desistir, está me ouvindo? Você não vai parar. Se o Espírito Santo arrancou Jesus daquela sepultura, Ele vai arrancar a tua casa dessa crise. Confia nele, confia nele. Quem pode encher esse lugar de glória agora? Se assente, se assente. Olhe para mim, Bíblia aberta. Eu precisava de um exemplo. Eu vou descer, por que eu subi? Só a galeria está comigo aí? Eu precisava de um exemplo. Então Deus me levou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Deus, o tempo é o tempo dos juízes. Um homem se chamava Eli, o sacerdote. Vem comigo que eu sei que eu estou. A questão é, quando você nasce, isso mantém o texto. Quando você nasce numa estrutura pronta, você corre o risco de desprezar porque não sabe o quanto custou. Os filhos de Eli nascem com uma estrutura pronta. Mal sabem eles que o que para eles é direito, para outros seria um privilégio de oração respondida. Alguns de nós nos agarramos em direitos que nunca foram direitos.
sempre foram graça. O problema é que o Eli, preocupado com a estrutura, se esqueceu de ensinar os seus filhos quanto custa respeitar o que custou sangue. Meus, a situação foi uma bagunça. Os meninos eram pastores, roubavam oferta, se deitavam com as meninas no templo. Uma bagunça. Eli já estava velho. Eu ia brincar com o senhor agora. Deus me guarda. Deus precisa dar um jeito nisso. Deus vai escolher uma família problemática. Sério, eu não entendi porque vocês não deram glória. Sério mesmo. Eu estou esperando. Não entenderam não? Irmão, eu amo quando eu leio as escrituras, porque é só família problemática. Porque a minha ia entrar como? Ele ia escolher a minha como? Aí quando eu leio, um é brigando com o outro com ciúme do outro, o outro joga o outro no poço, o outro mente. A bagunça, eu falei, minha casa era parecida. Meu irmão deu uma pedrada na minha cabeça, porque eu não quis dar 20 centavos. A casa é problemática porque tem um homem que se chama Elcana. Como ele se chama? Presta atenção, pode manter o meu texto, por favor. Elcana é um homem bem financeiramente, porque eu sei disso. Porque ele tem a esposa que ama, e o nome dela é Ana. Qual é o nome dela? O problema é que os dias se passam e se descobre que Ana era estéril. Se esterilidade já mexe com uma casa hoje, quanto mais naqueles dias, que não tem a ver só com a bênção de gerar, mas também a descendência, a herança, a filiação, o nome. A questão é que o Elcana vai contrair uma outra esposa, e me ouça como teólogo agora, não vem me dizer que a lei permitia. Não tem um respaldo na lei de Moisés para isso. Se utilizam da lei do levirato, que é outra história, porque se a lei de Moisés desse respaldo para isso, Cristo não diria que o casamento sempre foi como no início. Não tem respaldo. Por que ele pode ter uma outra esposa? Porque ele tem estrutura. A estrutura pode ser um caminho de desvio à fé. Não me entendeu? Entre pedir e confiar e ainda acreditar que pode ser Deus e ter a estrutura para conseguir resolver do meu jeito, é mais tentador resolver do meu jeito. Eu nem sei se Deus quer. Sabe o que foi que roubou a sua fé? Quando você começou a se iludir pelas condições que o próprio Deus te deu. E as condições que você recebeu começaram a se tornar o seu infinitamente mais. Enquanto eu tiver isso, as coisas acontecem. Enquanto eu tivesse emprego, as coisas acontecem. Enquanto eu tivesse salário, as coisas acontecem. Aí Deus diz, não sou mais eu o infinitamente mais? Estão aqui? A questão é que os patriarcas eram um exemplo disso. Abraão casou com Sara, que era estéril. O filho de Abraão, Isaac, é casado com Rebeca, que é estéril. Jacó é casado com Raquel, a mulher que ele ama, é estéril. Vamos pegar só Abraão e Isaac. Abraão e Agar. Agar ficou em dúvida, Abraão foi na conversa dela, problema. Abraão e Sara trouxe Agar, problemão. Isaac, Rebeca é estéril. Mas Isaac não pode nem pensar em querer contrair uma outra mulher. Por quê? Porque isso era negar quem ele é. Vocês estão aqui? E por que negar quem ele é? Porque Isaac é filho de uma mãe estéril. Ele não pode deixar de orar pela esposa.
Porque orar pela esposa é uma mensagem que ele envia para o céu. Qual? Se Deus fez com a minha mãe, Deus pode fazer com a minha esposa? Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Eu vou pregar para esse lado que reagiu mais. O que Isaac está dizendo é: se Deus já fez uma vez. Vocês estão aqui? Olha para alguém e diga: se ele fez uma vez, o que impede ele de fazer de novo? Calma, calma, calma. Qual é o problema? Quem me ouve diz amém? Eu já vou encerrar. Quem me dá 5 minutos? Obrigado. Ainda bem que alguns deram. Você não quer dar 5 minutos, irmão? Vai assistir o jogo lá da Alemanha. Me deixa. Aqui, ó. Qual que é o problema? Eu vou explicar qual que é o problema. O problema é que Penina tem filhos, Ana não tem. Põe o meu texto. O texto é estranho, da minha forma de falar, estranho com a língua presa, porque Penina provoca. Ué, mas quem é para ter inveja de quem? Era para Ana ter de Penina, porque Ana não tem filhos, Penina tem. Mas o texto é estranho. Penina tem filhos, mas quem tem inveja? Quem disse que inveja é sobre o que o outro tem? Se descobre que inveja é sempre quem sobre o outro é. E a pessoa que tem inveja, não é que ela não gosta de você, ela não gosta dela, e você lembra ela quem ela é o tempo todo. Vocês estão comigo ou eu estou sozinho? Posso continuar? Então você não pode perder tempo querendo brigar com Penina, porque Penina só pode entregar a ferida que tem. Imagine ser uma mulher que só serve para dar filhos. Ela é amargurada, e o problema de quando você não é resolvido é que você pode ser abençoado, mas só usa a benção para provocar os outros. Conhece gente assim? O tempo todo tem que mostrar para todo mundo que tem. Tem que mostrar que tem, porque aqui dentro não tem nada, e como aqui dentro não tem nada, precisa entregar o que tem com coisas. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Mas tem um outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é que o Elcana não quer ver a esposa sofrer. Por isso, ele usa da escultura e do dinheiro para tentar abafar o desejo da esposa de querer ter filhos. Ele não quer ver ela sofrer, porque vai que Deus não queira fazer infinitamente mais. Então quer saber de uma coisa, Ana? Eu sou melhor do que 10 filhos. Eu pago o dobro, como se você fosse mãe de primogênito. Olhe para mim, só tem um problema. Qual é o problema? É que ele, o Elcana, por amor, um homem poderosíssimo, porque ele ama, ele é um arru, a ponto de querer sacrificar tudo para fazer o desejo da esposa abafar, para que ela pare de sofrer. O problema é que ele quer abafar exatamente o que Deus quer incendiar. Vocês não estão aqui no culto? Eu vou pregar para esse lado aqui que o pessoal está reagindo. Pronto. Acho que vocês não me ouvem. Olha para cá. Por quê? Porque, olha para mim. Porque Deus quer que Ana tenha um filho, mas não do jeito que Ana quer. Então, para o infinitamente mais acontecer, Deus tem que alinhar o coração dela ao coração dele. Estão aqui? Porque Ana só quer um filho, mas um filho resolve o problema dela e por pouco tempo. Porque o menino não ia ser nada dentro de casa, o menino não ia ser ninguém, nem herança teria. Então Deus diz: vamos fazer uma coisa, Ana. Vamos unir os desejos. Você quer um filho, eu quero um sacerdote. Vocês não vieram para o culto. Você quer um filho, eu quero um profeta. Você quer um filho, eu quero um juiz. A questão é que Deus tem que provocar ela. Para quê? Para que ela não pare de desejar. Então, se um lado o Elcana está usando todo o recurso para abafar, do outro lado
Deus permite a perturbada da Penina provocar. Porque é a provocação da Penina que faz o desejo ficar aceso. Você amadurece e descobre que quem mais te empurrou não foram os teus amigos. Depois dessa eu vou embora. Você descobre que quem mais te empurrou foi os teus inimigos. Porque algumas vezes os amigos, por te amarem, disseram: não vai, não faz. É porque eles te amam, eles não querem te ver sofrer, porque eles não querem que você se frustre. Então Deus permite os inimigos se levantarem. Eu me lembro que eu, feio, magrinho, ia da escola de terno e dizia: ó o pregadorzinho, que estranhinho, olha o pregadorzinho. Quanto mais me dizia, mais vontade eu tinha. Quanto mais me zombava, mais vontade tinha. Quando eu ia pregar e me colocavam para sentar junto com as crianças, mais vontade de pregar eu tinha. Eu quero louvar tanto a Deus por cada um que perseguiu. Eu quero louvar tanto a Deus por cada um que falou mal, porque senão eu não ia ter jejuado, não ia ter orado. Eu queria alguém comigo aqui. Deus está dizendo: não foi o inimigo, fui eu que te provoquei o tempo todo. Eu provoquei você. Ai! Segura. Olha para cá, deixa eu explicar. E ouça, aqui é o átrio. Eu preciso de vocês comigo. Aqui é o átrio. O que é o átrio? O átrio, meu Deus, meu tempo está acabando. O átrio é onde ficava o altar do holocausto e a pia de lavar. A alma está pegando fogo. A boca em silêncio, mas o coração um vulcão, sabe? Ela vai até o lugar santo, o véu. Ela não pode entrar. Vocês não me ouvem? Ela não pode entrar. Vocês não estão aqui. Ela para na porta. Está escrito lá, versículo 9, não está? Ela para na porta.
E o Eli, o velho, amigo do pastor Arnaldo, sentado, me ouça, olhando. Mas quando você está tomado do desejo dele, para quem foi provocado, tem uma palavra na RC que eu amo. Ela foi provocada excessivamente. Por isso ela vai orar. Quando alguém diz, eu quero aprender a orar, olha o que você está pedindo. Me ouça. Ela vai até a porta do santuário. Não estão aqui. Ela para na porta. A gente sempre fala que Ana entregou Samuel no altar. Que altar? Ela não pode entrar. Você nunca fez de porta altar? Vocês estão no culto? Vocês não estão aqui não. Você nunca fez de porta altar? Você nunca fez volante do carro altar? Vou contextualizar. Você nunca fez pia da cozinha altar? Você nunca fez do sofá altar? Você nunca fez antessala da cirurgia altar? Eu acho que vocês não me ouviram. Eu me lembro no acidente da Tati, eu não podia entrar. E enquanto ela ficou na cirurgia, eu fiquei na antessala. Ali virou o meu altar. Ninguém entendia o que eu estava fazendo ali, mas ali eu estava resolvendo o que tinha que resolver. Olha aqui para mim, você nunca fez de beira de cama altar? Eu queria alguém normal aqui, você nunca fez de Uber altar? É aquele dia que não dava tempo para muita coisa, é aquele dia que não dava para esperar a pastora atender, alguém chegar, era aqui mesmo, é agora, é já. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Sabe, pastora Alane, eu acho que a gente tem que ler a Bíblia de novo, para perceber que se tem uma coisa que não combina com a nossa fé, é formalidade. Eu acho que você não me ouviu. Uma coisa que não combina com a nossa fé, ai pastor, mas precisa gritar? Diga isso para uma mulher que está há 12 anos vazando sangue, em desespero, e ela vai dizer, gritar foi pouco, eu corri atrás dele, driblei uma multidão, e grudei na orla da veste dele. Ah pastor, precisa de tudo isso? Diga isso para um cego mendigo, que está na beira do caminho, e ele vai dizer, pois eu gritei, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu queria alguém hoje que nem Ana, como eu queria alguém hoje que nem Jacó, pois hoje vai ser uma briga boa, ou ele me abençoa, ou eu não saio daqui. Eu queria alguém para levantar as duas mãos. Só quem necessita viver o maior milagre da sua vida, abre a boca por um minuto. Será que tem alguém aqui? Olha para alguém, bate na mão de uns 3 e diga, é você que sabe. Diga, você gosta da vida como está? Ou você quer viver infinitamente mais? Diga, então entra em desespero, faz alguma coisa agora. Tem alguém que entende o que eu estou pregando aqui? Hoje é o meu dia. Não espere Eli entender, não espere que alguém do teu lado entenda. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. É por isso que eu amo a nossa igreja, é por isso que eu amo a palavra é pregada, e tem gente que já começa a entender e fala, é comigo, é o meu dia, é hoje, é o meu momento, é agora. Deus tem que resolver alguma coisa aqui dentro, Deus tem que rasgar alguma coisa aqui dentro. Nos próximos minutos, enquanto o louvor me acompanha, levante as duas mãos. Será que tem alguém desesperado? Eu preciso! Tão grandes que nem posso imaginar. Deixa me consolar. Nas minhas promessas vou caminhar. Levante as mãos por a fé. Rege! Sonhos de Deus são maiores.
Mantenha esse louvor. Eu não sei o que você quer fazer agora, mas você vai ficar à vontade. Eu vou te dar 3 minutos. Faz o que você entende para Deus agora. Não, pastor, eu quero viver algo. Eu preciso que Deus mude alguma coisa em mim. Eu quero sair do meu lugar e vir para o altar. Então faça. Não, eu vou dobrar o joelho como alguns pastores estão fazendo. Então dobra. Eu não sei o que você quer. Eu não vou orar por você hoje. É você que tem que orar. É você que tem que se derramar. É você que tem que dizer: Deus, 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 eu preciso, eu estou cansado. Faz alguma coisa onde você estiver. Toda a igreja reage de alguma forma. Levante as mãos, abre a boca. Ninguém fica parado enquanto a gente louva. Eu vou deixar o microfone. Se você quiser sair do seu lugar e correr para o altar, faça isso agora. Eu estou pregando só para quem quer. Eu estou pregando só para...